Olá, os alunos do básico período bíblico. Hoje falaremos sobre o período da consciência, né, que é a voz secreta, a voz invisível, que fala a nossa alma, né, aprovando ou desaprovando os nossos atos. Tá? Com o término do período da inocência, houve um juízo. O juízo foi a expulsão de Adão e Eva do paraíso. E daí veio o seguimento com o período da consciência, em que Caim mata o irmão Abel, tá? Recebe uma marca. Nós não sabemos o que é aquela marca, mas eu tenho por mim que quando ele fala ali que sente que vai lhe acontecer algo e Deus lhe coloca uma marca, aquilo foi a graça, misericórdia, um favor imerecido, porque nada aconteceu com ele, tá? Nada aconteceu com ele. E ele foi, tá? E como Adão teve filhos e filhas, eles foram procriando, tá? Isso a gente vê aqui em Gênesis 5, versículo 4. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Não diz numa ordem cronológica como foram esses filhos, mas ele teve 800 anos, e 800 anos é tempo suficiente para ter filho aberto. Tem gente que com 2 anos aí tem 5 filhos aí, 5, 6 filhos aí, tá? Ainda mais 800 anos, ok? Então, Caim provavelmente se relacionou com uma de suas irmãs ou sobrinhas. Ah, professor, mas isso é incesto. Não. Incesto só surge em Levítico 18. Em Levítico 18 passa a ser lei, passa a ser parâmetro. Então, aí sim é válido, é lei. Incesto. Mas até lá, não. Ok? Porque havia necessidade da procriação, da reprodução. Então, esse período da consciência, ele vai desde a queda de Adão até Noé, um período de 1656 anos. Tá? Nesse período aqui, a condição do homem era se manter fiel dentro de uma sociedade corrompida, manchada pela violência, pela imoralidade, manchada pela estupidez, manchada pela corrupção. Havia violência na face da terra. Nós lemos isso em Gênesis, capítulo 6, tá? Como era o estado do período da consciência. Ok? Gênesis 6, olha o período da consciência. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Novamente, pelo livre-arbítrio, o homem não consegue se conter. Não consegue se conter. O livre-arbítrio do homem só leva ele a um caminho: ao pecado, ao erro, ao engano. Tá? Se ele não tiver a ação do Espírito Santo, o livre-arbítrio dele só serve para isso. Ok? Tá? Então, ele precisava agora se manter fiel a Deus, cônscio, tá? Usar a sua liberdade, da sua consciência. Agora eu tenho que ser obediente a Deus, fazer os meus sacrifícios a Deus, mas de maneira consciente, tá? Porque essa era a era da consciência. Então essa foi a prova. Ele tinha que discernir entre o bem e o mal.
tinha que escolher ou bem ou mal pelo livre-arbítrio, tá? E você viu o que aconteceu. A terra estava o quê? Corrompida, tá? O propósito dessa dispensação era ver a fidelidade do homem, ver o quanto o homem seria fiel a Deus em meio a uma sociedade tão corrupta, tão suja, como nos dias de hoje. Uma sociedade que nós temos em que os valores foram trocados. Tá? É o que eu falo, o homem não muda, o que muda é a tecnologia. Tá? Então Deus queria isso. Tanto é que Deus, a palavra lá em Gênesis 6,6, que diz que Deus se arrependeu, no hebraico é Naham, ficou muito triste, profundo pesar, por ter feito o homem e ele ter feito essas coisas. Violência, mortes, corrupção, prostituição, todo tipo de imoralidade, né? Ele ficou muito triste. A aliança com o homem dentro desse período era que ele se mantesse fiel, mas o homem não se manteve fiel, tá? Infelizmente não teve, tá? E aí vem a queda do homem, tá? Poxa, o irmão mata o outro e por aí vai, até chegar Noé. Noé é a pessoa em que Deus acha graça. Acha graça. De toda a humanidade, Deus achou graça em Noé, favor imerecido. Tá? E como ele viu que toda a humanidade, todo o planeta estava corrompido, estava maculado, ele agora vai emitir um juízo, porque é o seguinte, dentro da dispensação, você tem a aliança, que é o compromisso que você tem com Deus, de ser obediente, e tem também o juízo, que é a punição pela desobediência. Eles não foram obedientes e receberam por isso o juízo. Qual foi o juízo? O juízo, na época de Noé, foi o dilúvio. Ninguém acreditava que haveria uma chuva torrencial que inundasse todo o planeta, tá? E o Espírito Santo disse que o meu espírito ficaria 120 anos. E durante 120 anos, Noé, enquanto construía a arca, porque Deus lhe pediu que construísse uma arca, a provisão divina para salvar Noé e sua família e os animais e dar continuidade à humanidade, foi a arca de Noé. Tá? Foi a arca. Então o que Deus fez? Chamou Noé, deu-lhe inteligência, o Espírito Santo lhe deu-lhe inteligência, tá? Juntamente com seus filhos, tá? E eles construíram a arca com pregos, betume, madeira, construíram lá a arca durante 120 anos. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, recebe a revelação e chama Noé de pregador da justiça. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, enquanto Noé estava fazendo a arca, ele estava pregando, falando, olha, vai vir um juízo sobre a terra, vai vir um dilúvio sobre a terra, vai inundar tudo isso aqui. Como hoje, nossa sociedade é corrompida, é suja. A esquerda maldita, ela vem aí manchando, maculando o nosso país. Ela vem distorcendo os valores da família, vem distorcendo os valores da ordem e progresso. Eles querem desordem e regresso,
tá? Uma esquerda suja que só sabe trocar os valores decentes da tradição, ideologia de gênero. Olha só, homofobia, 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando. Já é feio um casal hétero se beijando, quanto mais 2 homens e 2 mulheres. Tá? O mundo, 1 João 5,19, jaz do maligno, está corrompido. E nós, como cristãos, estamos fazendo como Noé, pregando o evangelho, dizendo: haverá um juízo, não será de água, mas será de fogo. Diz aqui, em 2 de Pedro 3,10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Vai haver um juízo. Noé e sua família foi salva. Eles foram salvos porque entraram na arca. E hoje só tem um meio de você também ser salvo. É a cruz de Cristo. Madeira, cravos, pregos, no caso, o betume, o sangue. A arca tipifica a cruz. Só há um meio de você escapar da ira divina. O dilúvio foi uma ira divina. E só há uma forma de você escapar da ira divina que está por vir. É se prostrar aos pés da cruz e receber Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque muito em breve haverá um juízo de fogo, um lago de fogo, onde os ímpios, os corruptos, os sujos, os violentos serão lançados. Serão lançados conscientes, como diz lá no texto do mendigo e o Lázaro. O rico e o Lázaro. O rico estava lá no Hades sofrendo, consciente. Pediu até a Abraão que mandasse Lázaro ir até lá falar com seus irmãos. O período da consciência falhou, porque o homem foi desobediente. Usou do seu livre-arbítrio para ser libertino, licencioso. E agora só tem um meio de você também ser salvo dessa sociedade corrompida, porque muito em breve Jesus virá. É se agarrando à cruz de Cristo, como diz Paulo em 1 de Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então você precisa se agarrar a Cristo Jesus, a cruz de Cristo, para ser salvo do juízo vindouro. Haverá um juízo não de água, mas de fogo. Muito pior. Muito pior. E a única maneira de ser salvo é estar na arca, estar na cruz de Cristo. Aqui terminamos o período da consciência. Período da consciência, em que o homem agora ouve uma voz secreta dizendo o que é certo e o que é errado. Tá? E pelo livre-arbítrio ele vai decidir. E ele decidiu mal, por isso o dilúvio veio sobre eles, como a nossa sociedade hoje. Tá? Então, terminamos o período da consciência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até a próxima dispensação, que será o governo humano. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.